Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças. Estou diretamente do Estúdio 7, eu, o John como diretor de imagens, o Joseni como prof assistente. Minha gente, vamos juntos, são exatamente 10 horas e 46 minutos. Nós vamos juntos aqui até às 11 horas e 30 minutos, tá bom? Deste dia 26 de setembro do ano de 2022. A disciplina é Economia e Mercados. Aliás, Economia e Mercado, Fundamentos das Finanças Públicas. Tá bom? Para o curso técnico em Finanças, tá bom? Beleza? Vamos adiante. Pode botar o slide tudo aí na tela, John, por favor. Então, a gente está falando de teoria keynesiana e a gente vai entrando agora cada vez mais sobre a descentralização de poder, crise fiscal e governabilidade, como essas teorias elas vão nos ajudando a entender tudo isso. Deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica. Olha um exemplo aqui. Uma distorção de mercado que o Keynes apontava, se deixado livre, como é que o mercado tende a se comportar. Olhem aqui, poucas empresas dominando o mercado. Se deixado livre, o mercado vai se organizar assim. Nós vamos ter poucas empresas dominando o mercado. Tem muita marca de carro aí. Tem. Mas o mercado de consumo de carros é gigantesco. Então aí são muitas poucas marcas de carro para todo um mercado consumidor. Sem falar da concentração aqui. A Fiat, a Ferrari, por exemplo, a Jeep, elas são do mesmo grupo. Elas são e pode ser que tenha mais aí, é porque eu não estou lembrado agora aqui de tudo não, mas elas ainda são do mesmo grupo. Não sei se é a Porsche... Não lembro, acho que não. Oi? Qual? Rapaz, é muita marca. É muita marca mesmo, assim. Tudo junto. É tudo da Fiat. É porque me deu o branco aqui mesmo. O que eu me lembro aí dessas que estão são do mesmo grupo. Ferrari, Fiat, Jeep. São a mesma coisa, mesmo grupo. Mas tem mais marcas aí. Por exemplo, a Ford americana, ela comprou a Troller, que era brasileira. Aí quando a Ford sai do Brasil, a Troller também saiu. Entendem? Então vejam, a gente tem essas várias marcas aí para atender todo um mercado. Aí a indústria automobilística. Sacam? Então, esse é um exemplo de concentração de mercado. Se a gente for olhar para o sistema bancário, é uma desgraça. No sistema bancário, nós temos 5 grandes bancos brasileiros que dominam todo o mercado. E eles não disputam clientes concorrendo quem é que bota o juro mais baixo. Eles disputam no marketing, relacionamento com o cliente, em outras arenas. Eles não baixam juros para conquistar novos clientes. Entendem? Nessa relação, quem é que sai em desvantagem? As pessoas, principalmente. Então, essa era uma distorção que o Keynes apontava, que a liberdade de mercado gera e que, para isso, o Estado precisa intervir. Tá bom? Beleza, minha gente? Vamos adiante. Vamos falar agora de descentralização de poder, de crise fiscal e de governabilidade. Só um minuto aqui. É sobre isso que nós vamos tratar agora. Eu já disse para vocês, eu fiz uma síntese do que nós já discutimos. Você vai ver uma visão liberal que prega a redução do Estado na economia e nós vamos ter um debate de ideias porque o pensamento keynesiano ele prega o aumento da intervenção do Estado na economia.
Então, isso vai impactar nas finanças públicas. Ok, meus caros futuros técnicos em finanças? Os gestores públicos, minha gente, enfrentam constantemente... A gente estava discutindo a teoria, não é, dos grandes clássicos. Agora vamos falar na prática dos desafios aqui. Então, os gestores públicos, eles enfrentam constantemente novos e dinâmicos desafios, e que tem demandado novos modelos de gestão pública. A gente vive num mundo em crise, minha gente, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, são esses grandes desafios que vão exigir, nós temos aqui grandes desafios que vão exigir, não é, cada vez mais novos modelos de gestão pública, meus caros futuros técnicos em finanças. Por isso que é importante vocês estarem alinhando a forma de pensar de vocês. E aí eu destaco aí em amarelo a descentralização do poder, a fiscalização, controles eficientes das finanças públicas e uma maior capacidade de governar do Estado estão na ordem do dia. Sacam? Poder muito centralizado tem se mostrado um grande problema para a sociedade, para a gestão pública, ok? Quanto mais concentralizado o poder, menor é a fiscalização sobre como é que esse poder está sendo exercido, como é que as finanças públicas estão sendo gerenciadas. Ora, se eu tenho pouca fiscalização, eu vou ter menos controles, entendem? Por isso que está na ordem em se tratando, na ordem de debates ou de ideias, na hora de discutir finanças públicas. Um modelo de estado de bem-estar, esse modelo aqui, a gente vê ele principalmente sendo aplicado na Europa, nos países mais desenvolvidos da Europa, né? Você vê um modelo de bem-estar social, né? O Estado tributa muito a sociedade, em contrapartida, os serviços públicos são de qualidade, né? Ele foi criado pelo político alemão Otto von Bismarck, e tem sido considerado o modelo de gestão pública. Esse bem-estar social, ele também se chama em inglês de welfare state. Aqui é porque pode ter texto que vocês venham a ler sobre finanças públicas e que trate de welfare state, e aí vocês já vão estar sabendo. Esse welfare state, ele é o estado de bem-estar social, ok? Para a coletividade. Tem essa pegada, tem esta visão. Mas vamos adiante, porque essa coisa vai ficando mais clara com o passar do tempo. Minha gente, olhem por que a descentralização hoje é importante. Porque a centralização já foi experimentada e ela apresentou inúmeros problemas. Uma forma de centralização do poder era uma administração que a gente chama de patrimonialista. Nessa administração patrimonialista, nesse tipo de gerir a administração pública, ela não tinha como objetivo o bem comum. Quem exercia o poder de forma muito centralizada, o que é que fazia? Buscava atender aos seus interesses pessoais. Numa administração patrimonialista. Posso dar um exemplo para deixar isso muito claro para vocês? Uma monarquia. Numa monarquia, principalmente nas mais antigas, vamos voltando aqui para a Idade Média, o patrimônio da família real, ele se confundia com o patrimônio público. Então, você tinha uma pesada carga de impostos
pagas pela população que serviam para financiar o luxo da monarquia, do rei, da corte, né, do rei, dos seus ministros, embaixadores, das damas, né, da rainha, dos príncipes e dos agregados. É um exemplo de administração patrimonialista. A rainha Elizabeth morreu agora recente, mas a monarquia hoje naquele país ela é muito mais figurativo, né? Inclusive, é uma monarquia, porque lá politicamente é um parlamentarismo. Você tem um primeiro-ministro que vai dirigir o país e tem um parlamento também, né? Então você vai ter as decisões políticas, elas são parlamentaristas. A monarquia foi preservada, separada, inclusive. A monarquia, inclusive, é muito interessante. A monarquia, ela funciona como uma fonte de renda, porque ela gera turismo, ela atrai turismo, turistas vão lá para conhecer, e gastam dinheiro. Então, acaba que gerando renda para o próprio país. Foi reformulado, foi modernizado, foi atualizado. E a gente tem isso. Mas na Idade Média, era muito problemático isso. Você tinha as pessoas literalmente passando fome e as cortes, né, nas mais diferentes monarquias, literalmente luxando. Ou seja, e com patrimônio público. E naquela época havia a noção de que a família real era fruto de uma vontade divina. Por isso que as pessoas se sujeitavam a isso. Até que houve uma ruptura com esse pensamento quando lá na França as cabeças rolaram. Na Revolução Francesa, os plebeus se organizaram, né, para confrontar a monarquia e tomar o poder da família real, né? Então houve aí um grande conflito e esse pensamento revolucionário francês ele se espalhou no mundo. Aí nós tivemos outros movimentos também que pregavam essa ruptura com as monarquias. Aqui no Ocidente você tem as 13 colônias inglesas lutando contra a colonização da Inglaterra, aí se tornaram os Estados Unidos. A gente teve, olha aí a história e o processo de independência no Brasil e em tudo mais. Lá na África, né, a Índia era colônia da Inglaterra, o Gandhi liderou o processo de independência da Índia em relação à Inglaterra. São alguns exemplos disso. Sacam? Ainda hoje, minha gente, é possível a gente encontrar essa herança de administração patrimonialista, onde você confunde, né, as coisas públicas, os recursos públicos, com recursos privados. A gente vê isso principalmente em administrações públicas clientelistas. A gente vê muito isso quando a gente tem políticos que estão no poder e usam recursos públicos como se fossem privados. Usam a coisa pública como ela se fosse privada. Né? Querendo dar carona para qualquer um em aviões oficiais, em carros oficiais. Sacam? São os exemplos mais visíveis aí. Ok? Atualmente, minha gente, eu destaquei em azul. O clientelismo ele é visto como uma relação entre eleitores e políticos, onde ela está permeada, onde ela está contaminada aí pela troca de favores. Aí destaco em amarelo. Essa relação se torna mais evidente quanto mais desigualdade houver dentro de uma sociedade, quando a desigualdade é mais intensa. Aí isso geram governos populistas, onde políticos compram
as pessoas através de favores. Aí a pessoa fica na dependência e vota. Né? Vejam, mesmo em períodos democráticos, a gente percebe que existem aí... e outra, a pessoa tem seu voto comprado com dinheiro público, né? Olha só que coisa doida, né? Mas ocorre o clientelismo. Ele se alimenta da desigualdade social. Por isso que a desigualdade, por vezes, parece que não é uma prioridade do sistema político. Porque enquanto houver desigualdade, é possível perpetuar aí as relações clientelistas na política. Então, você vai ver político, literalmente, né, usando todas as ferramentas para tentar influenciar economicamente o voto das pessoas nos processos eleitorais. Vejam, agora isso só acontece quando há essa centralização de poder. Quando eu tenho menos fiscalização, quando eu tenho menos controle do que é feito na gestão pública. Ok? Vamos adiante. Vejam só, aí eu trouxe uma charge, uma imagem para retratar o clientelismo. Deixa eu destacar aqui, canetinha vermelha, o clientelismo como manifestação dessa centralização do poder. E por isso que é preciso que o poder seja descentralizado. Você tem aí uma troca de favores. O político dá uma esmola, olha aqui, a ideia é o político dá a esmola e o eleitor daria o voto na urna. Esse é o sistema de... é o relacionamento que se dá numa sociedade clientelista. Tá bom? Beleza? Essa charge tenta mostrar ou denunciar essa coisa. Tá bom? Bacana? Povo de Joaquim Pires, Landry Salles, Monte Alegre, povo de Nova Santa Rita, câmbio, e povo que assiste a gente também aqui pelo chat do YouTube. Por isso que a centralização do poder, ela precisa ser combatida, ela precisa ser enfrentada. Precisamos encontrar mecanismos para reduzir a centralização das tomadas de decisão. Quanto mais coletivas forem as decisões, melhores. Vamos adiante. Toda administração pública, ela dispõe de um corpo funcional, minha gente. São funcionários, ok? Atrelados a normas e procedimentos. Sem isso, não teria como uma administração pública fazer as suas tarefas ordinárias. Sacam? Uma administração pública tem que pagar pessoal, tem que botar combustível nos veículos, pagar diárias, as contas de água e de energia, tem que fazer investimentos. Para tudo isso, a máquina pública ela precisa de um corpo funcional. O problema é quando surge, né, o predomínio desproporcional do aparelho administrativo no seio da sociedade. Aí aqui pode representar um problema. Ok? Nós temos como atribuições principais do poder público, aliás, entre as várias atribuições, você vai ter investimentos e custeio. O detalhe é que quando há esse aparelho administrativo desproporcional, você vai ter nessa equação mais gastos com custeio e menos gastos com... Deixa eu botar aqui embaixo que eu tenho um ganho mais espaço. Só um minuto.
nessa parte amarela que eu circulei, vejam só, aqui eu vou ter mais gastos com custeio e vou ter menos gastos com investimentos. Quando há um desproporcional predomínio do aparelho administrativo dentro do Estado. Você gasta mais com as atividades meio e gasta menos com as atividades fins. Esse é um ponto que merece destaque. Ok? Tudo bem, minha gente? Câmbio. Isso chama-se burocracia. A burocracia, ela não é de todo o ruim. O problema está no excesso. A burocracia é um conjunto de etapas, de caminhos para que vão nortear o processo administrativo público, não é? Agora, quando a burocracia ocorre em excesso, aí eu vou ter mais gastos com custeio. Esse T está parecendo um F, né? Deixa eu refazer ele aqui. Fazer de novo o T. Custeio. Tá bom? Aí a gente acaba tendo isso. Sacam? Isso precisa ser combatido. Agora, também a gente tem que dar a César o que é de César. Volta aqui para mim, John, por favor. Quando a gente fala isso, a gente tem que ter critério. Por exemplo, então a máquina pública está inchada. Depende. Podem ter certeza, nós temos menos policiais nas ruas, menos delegacias, menos viaturas policiais, nós temos menos tribunais de justiça, temos menos promotores de justiça, temos menos defensores de justiça do que a sociedade realmente precisa. Entendem? Nisso está faltando. Vejam que o aparelho público é menos do que a sociedade precisa. Temos menos escolas, ou menos estruturas escolares, ou menos professores do que, de fato, o país precisa. Agora, existem áreas da administração pública em que existem muitos excessos, onde gasta-se muito com atividades meio e acaba ficando pouca grana disponível para investir em atividades fins que, de fato, venham a impactar positivamente na vida das pessoas. E aí este é o ponto que a gente destaca. Bora pegar a teoria que a gente já discutiu e trazer para esse ponto que eu estou colocando agora. Aí os liberais dizem assim, pois bem, então vamos cortar esses gastos públicos, essa participação do Estado na economia com atividades meio, e focar nas atividades fins. É assim que os liberais pensam. Aí o que é que os keynesianos pensam? Opa, mas tem que ter cuidado, tem que ter uma régua aí, porque tem que ter critério aí. Porque tem área que, de fato, a administração pública ela é desproporcional. Mas tem área que a administração pública ela é reduzida e incapaz de atender às necessidades das pessoas. Por isso que o Estado tem que entrar para intervir. É tirar de onde tem excesso e colocar onde está faltando, através de políticas públicas. Aí você vai ver uma série de questões sendo postas. Você vai ver assim, onde é que está faltando a ação do Estado? Aí entra, e aí tem sido uma arena de muitos debates. Você tem, por que existe política de cota?
porque tem uma visão política que entende que na sociedade brasileira, devido às desigualdades, a população pobre e preta, principalmente os negros e pretos, eles estão aí em desigualdade social de condições. Então precisa de mais investimento para alavancar esse segmento da sociedade. E aí já vem liberais que tem uma outra visão de assim, mas todo mundo é igual, não existe não existe racismo ou desigualdade racial, então não tem que ter cota, tem que ser todo mundo concorrendo aos mesmos em mesmo pé de igualdade. Só que quando a gente vai na prática, não existe isso. Não existe todo mundo concorrendo em pé de igualdade. Existe muita desigualdade. É complicado a gente aplicar o filtro da meritocracia, que é liberal, numa sociedade desigual. As pessoas partem de pontos diferentes. Uns têm mais vantagens, outros têm menos desvantagens. Tem uma coisa muito curiosa, virou até meme, né? Na Bahia é o estado brasileiro onde tem um dos maiores percentuais, né, de pessoas que se consideram pretas, não é, do ponto de vista racial. Aí um político lá, que é o chamado ACM Neto, que ele, a princípio, sempre se declarou branco, ele, nessa eleição agora, ele colocou pardo, ou seja, como uma mistura entre brancos e negros e pretos, e ainda se bronzeou. Então ele ficou com a pele bem queimada. Isso virou meme nas redes sociais e motivo de muito riso, né? Porque ele nunca se identificou como pardo. E agora ele está, além de se identificar como pardo, como fruto de uma mistura, ele racial, ele ainda se bronzeou e ficou muito engraçado. Porque a gente não está, hein, John? Inclusive a gente não tem cavalete na política esse ano, né? Mas nos cavaletes a gente vê muito político de um jeito no cavalete, quando você vai ver de verdade, ele é de outro jeito. Também tem isso. Sacam? Tudo bem, minha gente? Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, John. Então a gente vai ver aí nas finanças públicas esse debate. Onde? Para onde os recursos públicos devem ser destinados? Quais são os critérios para isso? Então, a gente vai ver um forte debate nesse sentido. Aqui tem uma charge que tenta mostrar aí o papel da burocracia, né? E aí ele vai ser colocado, vai focar no serviço público, tipo, como tudo é muito burocrático, é lento, né? Não está adequado às reais necessidades que a pessoa... tem isso, né, Nova Santa Rita? Eu me lembro demais, aqui tinha um político no Piauí, eu não vou dizer o nome para não fazer o fuxico, que você olhava no cavalete, você dava assim, 50 anos. Quando você ia olhar para o político, ele estava com 80, saca? É muito engraçado isso. Isso na época do cavalete. Você imagina em tempos de rede social, né? Que tem os filtros do Instagram, a pessoa sai, né, bem filtrada, né? Muito bem. Tem Photoshop que o povo usa na propaganda. Uma modelo saiu até sem umbigo, viu, John? Fizeram tanto Photoshop que tiraram o umbigo da modelo. E era uma propaganda de praia, né? Então já viram como é que a coisa funciona, como fica artificial, né? Então essa imagem, ela tenta retratar um pouco disso, de como a burocracia, por vezes, ela pode atrapalhar por demais o interesse público, né? Fica tudo muito demorado, há uma grande demanda e processos lentos. Um exemplo disso aqui, e aí existem dados que mostram isso, é o congestionamento
congestionamento não é de carro, é congestionamento de processos judiciais. Ok? Esse é um ponto bem importante. Os processos judiciais demoram tanto que acabam atrapalhando em muito a vida em sociedade. Tá bom? É um exemplo bem objetivo disso aqui. Vamos adiante. Para se ter um estado de bem-estar social, eu falei para vocês no slide passado, essa noção ela surge com o Otto von Bismarck lá na Alemanha. Isso num processo bem anterior à Segunda Guerra Mundial, viu? Bem antes de Hitler. Então, vejam, tem 3 condições essenciais para esse estado de bem-estar social, onde, por exemplo, a Europa ela usa isso muito fortemente. Existe a existência de excedentes. Excedente é sobra, viu? A existência de excedentes econômicos, de sobras, de recursos, passíveis de serem realocados pelo Estado para atender às necessidades sociais. Ou seja, você pode ter uma sociedade com um alto padrão de renda, que é possível ter sobras de grana, aí você tributa essa renda, você bota imposto sobre essa renda, e com essa grana você financia necessidades sociais de quem é mais carente. Essa é uma possibilidade. É redistribuição de renda, né? O pensamento keynesiano, que a gente viu anteriormente aqui, ele é quem estrutura a base teórica, ele organiza as ideias em torno dessa busca pelo bem-estar social. E também há uma necessidade aqui, a experiência de centralização governamental. Não é? Ou seja, o Estado tem que entrar, ele tem que intervir, ele tem que agir ativamente para garantir que isso aconteça. Tá bom? Tem uma centralização governamental forte aí. O Estado direcionando as coisas como devem ser feitas. Diferente dos liberais que pensam que o mercado é que tem que direcionar. Aqui eu trouxe 2 imagens para retratar sistemas organizados de forma centralizada à esquerda e redes descentralizadas à direita. Tá bom? Por quê? Porque hoje busca-se no poder público reduzir isso e aumentar essa possibilidade. Em vez de governos centralizados, governos que se organizem de forma descentralizada. Ok? Vamos adiante. A crise do paradigma do welfare state, a crise do estado de bem-estar social, minha gente, ela ocorre com um aumento acelerado da abrangência do Estado no século XX. São muitas as necessidades da sociedade. E essas muitas necessidades da sociedade pressionaram as finanças públicas. Por exemplo, na Europa, você tem uma população que, pelo elevado nível de qualidade de vida, o pessoal envelheceu, viveu muito, tem uma expectativa de vida alta. As famílias cresceram num ritmo menor, ou seja, menos filhos. Então eu tenho uma população mais velha, que precisa de mais assistência, e tenho uma população jovem menor, que é quem de fato está em idade produtiva, para contribuir para a produção da economia. Então, você tem uma economia que produz menos, mas que precisa de mais recursos para dar conta da população idosa. E isso tem gerado uma grande crise no estado de bem-estar social. Há uma sobrecarga de demanda na sociedade civil, né, sobre o poder público, né, para serviços prestados. No Brasil, essa coisa é mais grave.
Porque no Brasil nós nem tivemos o estado de bem-estar social e a população brasileira já está envelhecendo. Entendem? A gente nem teve altos níveis de qualidade do serviço público, né? A gente não experimentou um bem-estar social para grande parte da população e a gente já está em processo de envelhecimento da população e aí o povo jovem é em percentual cada vez menor na pirâmide etária brasileira. Quando eu digo isso, pirâmide etária, estou dizendo a pirâmide das idades no Brasil. E aí destacam em amarelo. Forçaram o aumento do aparato administrativo e consequência, ou seja, para você conseguir aumentar a garantia de bem-estar social para a sociedade, na falta de crescimento da renda, você acaba tendo que aumentar imposto. E aí é problema para a sociedade. Você tem mais imposto e menos produção. E isso gera uma grande crise para essa noção de bem-estar social na sociedade. Tá bom? Continuando aqui. No que diz respeito à intervenção do Estado na economia, de acordo com o autor Matias Pereira, o crescimento da presença do Estado, ele, no estado atual, no século atual, ele tem sido a prova concreta de que o público ele prevalece diante do privado. A atuação pública, ela precisa ser mais dinâmica que a privada. Por este autor, ele destaca em amarelo a primazia do público, né, o papel importante do poder público sobre o privado significa o comando do interesse coletivo, do poder do Estado, ou seja, a prevalência política. Então, a política passa a ser entendida aqui nesse contexto, minha gente, como um complexo jogo de interesses, de interação de interesses, em que os ativos e o poder, em geral, eles são alocados numa sociedade. Vocês querem ver, por exemplo, esse complexo jogo de interesses? Os enfermeiros querem aumentar o teto de rendimento deles. A classe trabalhadora, os enfermeiros querem aumentar o teto de ganhos deles. Os hospitais estão se organizando para fazer pressão política e para evitar que seja votado, aprovado o teto esse piso, né, dos enfermeiros. E a questão está judicializada. Olhem como é complexo esse jogo de interesses aqui. Sacam? Os hospitais dizem que não tem grana para isso. De onde é que vem o dinheiro para pagar isso? Os enfermeiros, a gente trabalha e a gente entende que a gente precisa desse reajuste. Aí tem um confronto de ideias, de interesses. Aí se a gente for para a área ambiental, ambientalistas querem preservar o meio ambiente. Produtores rurais querem ampliar a produção agrícola que vai afetar o meio ambiente. É um outro complexo jogo de interesses. Entendem isso? Esses são pontos que merecem destaque. Quando a gente vê o confronto na legislação trabalhista, trabalhadores querem mais direitos trabalhistas ou querem garantir os direitos trabalhistas que já têm. Os empresários já querem reduzir os direitos trabalhistas da classe trabalhadora. É um outro complexo choque de interesses. Ok? No regime democrático, minha gente, ele trouxe em sua essência a descentralização do poder, ou pelo menos essa é a ideia. Né? É a difusão de decisões coletivas. Isso está nos, vamos dizer assim, nas entranhas da democracia, não é? Pelo menos no campo das ideias. A ideia é que facilitou o excesso de solicitações e levou a um processo de fragmentação e competição das organizações públicas. Essa difusão aqui, né? Isso facilitou as solicitações e aqui
nós temos um processo de fragmentação na competição das organizações públicas. Querem um exemplo? Antes você só tinha delegacias, ponto, e acabou. Essa maior difusão de decisões coletivas gerou novas necessidades sendo reconhecidas na sociedade. Aí você não vai ter mais só delegacias mais gerais. Você vai ter uma delegacia do idoso. Você vai ter uma delegacia de mulheres. Por quê? Mulher vítima de violência, ela chega numa delegacia normal, convencional, ela vai ser atendida por homens, majoritariamente que são os policiais que vão atender. Isso pode criar uma situação constrangedora, um problema e tudo mais. Então, viu-se a necessidade de se criar delegacias especializadas para as mulheres. Mulheres atendendo mulheres. Faz sentido. O detalhe é que você vai ter aí uma maior demanda. Você sempre vai ter menos delegacias de mulheres do que as reais necessidades das mulheres. Sacam? E isso precisa de mais gasto público. A delegacia de idoso, da mesma forma. Então, você vai vendo fragmentados aí e competição entre organizações públicas no sentido de atender essas micro-reivindicações. Sacam? Há uma proliferação de conflitos dentro da sociedade. Minha gente, essa aula é muito interessante, porque é isso aqui que está em discussão na política brasileira atual, ou pelo menos tem se acirrado. Nós temos mais proliferação de conflitos dentro da sociedade. Isso resulta de uma estrutura administrativa de governo, dos gastos, dos impostos, provocando em decorrência uma crise fiscal. O que é crise fiscal? É você ter menos recursos para dar conta de mais necessidades da sociedade. Olha que grande desafio para as finanças públicas, meus caros futuros técnicos em finanças. Ok? A governabilidade, ela está diretamente, por governabilidade, entendam aí a arte de governar, né? A arte de governar, o exercício do poder. Não basta você ter um cargo e uma caneta cheia de tinta. Você precisa buscar a governabilidade, fazer acordos, negociações. Ela está diretamente relacionada à possibilidade ou impossibilidade do governo de atender à elevada demanda da sociedade por serviços e bens públicos. E isso pode colocar em dúvida a sua competência. É muito comum você ver muita gente prometendo muita coisa que na prática não consegue, porque está limitado a um negócio chamado de governabilidade. Sacam? É comum demais. É possível até a gente ver candidatos a cargos legislativos, e quando você vai ver o discurso, outro dia eu parei para olhar, gente, mas isso aqui é discurso para governador, para presidente ou prefeito, não é atribuição de deputado estadual, federal ou senado, entendem? Então vejam, tem esses detalhes que precisam ser destacados. Por vezes, você vai ver alguém a um cargo executivo de governador, presidente, prefeito, concorrendo e com certas pautas que não dependem só dele, dependem de uma costura de interesses com outros atores da política. E aí vejam, se a gente for olhar para a macroeconomia, que é o campo da economia que estuda o comportamento da atividade econômica, minha gente, todo presidente vai olhar e vai dizer assim, eu vou trabalhar para que a gente aumente a produção do país, que aumente o emprego, reduza o desemprego, que aumente a renda nacional e combata a inflação. Tem muita coisa aqui que o presidente não vai conseguir fazer sozinho. Ele precisa de governabilidade. Entendem? E as demandas, da sociedade, elas são muitas. Você tem demanda da sociedade é muita, e isso tem custos econômicos elevados. Você tem
falta de contrapartida, você tem menos receita e mais necessidade de investimento e muitos limites aqui para a atuação do Estado. É no meio dessa confusão toda que nós temos descentralização, poder, crise fiscal e governabilidade. Minha gente, eu estou encerrando o nosso encontro por aqui. Bom dia, fiquem com Deus, a gente se encontra na próxima semana.